Agora vamos ver a atuação, então, do presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro, Leandro, eu continuo a avaliação com você, esse daí jogou lá na frente, né? Foi para o ataque. E essa estratégia era uma estratégia também delimitada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, mas não com os momentos em que o presidente foi um pouco mais descontrolado, como algumas vezes o presidente que é o momento clássico, por exemplo, quando ele responde à pergunta da jornalista Vera Magalhães, né? A impressão que eu trago da campanha do presidente Jair Bolsonaro, vou trazer também a analogia para o futebol, Luciana, gostei disso, porque quando você vai com tudo para o ataque, você corre um risco de você desorganizar a sua defesa. Foi o que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, ele foi com tudo para cima do ex-presidente Lula. Logo na primeira resposta, falou de corrupção, a avaliação interna que se fez desse momento foi de que foi um momento positivo do presidente Jair Bolsonaro no debate, mas ao atacar a Vera Magalhães, nossa colega jornalista, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a oportunidade de fazer pontes com um eleitorado que lhe falta. Há uma rejeição maior entre as mulheres do que entre os homens para o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no eleitorado feminino e o Bolsonaro atacou a Vera Magalhães ali de uma forma bastante grave, o ataque ali nominal que ele fez, um ataque machista que repercutiu muito nas redes sociais. É importante destacar que só depois da Simone Tebet e da Soraya Tronic defenderem a Vera Magalhães, que os homens do local, Ciro Gomes, que estava com a vez da palavra, e o ex-presidente Lula, só depois disso que eles foram falar sobre o que aconteceu, e acaba que isso inviabilizou um pouco da estratégia montada pelo comando de campanha ali do presidente Jair Bolsonaro. No sábado, eu estava de plantão aqui, nosso colega Kenzo Matida trouxe uma apuração de que a guia, né, para o presidente Jair Bolsonaro era de não entrar em confronto. Logo na primeira pergunta, né, o presidente Jair Bolsonaro foi para um confronto com o ex-presidente Lula e depois se sabia, evidentemente, que ele seria alvo dos ataques dos outros candidatos todos. Ele tinha uma oportunidade ali de tentar defender o Auxílio Brasil no valor de R$600. Eram linhas mestras que, por exemplo, integrantes do PL haviam me relatado durante a semana que, caso o presidente fosse ao debate, ele deveria investir. Só que a pergunta da Vera Magalhães desestabilizou a estratégia do presidente e dali em diante, de fato, há uma avaliação de que o presidente não foi bem. Ele não foi bem ao falar pro eleitorado feminino, não conseguiu fazer essas pontes que precisa e o atual presidente precisa de votos para poder chegar perto do ex-presidente, precisa trazer novos eleitores. A avaliação é de que ele ficou no 0 a 0. Não perdeu, mas também não conseguiu novos eleitores, o que para a atual situação do presidente Jair Bolsonaro não é bom. Pois é, o Gustavo Uribe. Inclusive, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro tenta fazer um caminho de volta, né? Traz ainda outras falas, fala da doutora Nise Yamaguchi, por exemplo, que ela foi atacada também, faz a defesa dele de que ele é um defensor das mulheres, tenta construir uma imagem que já estava perdida, porque aquele ponto fraco do presidente Jair Bolsonaro foi explorado por todos os outros candidatos naquele momento, ou seja, a estratégia de campanha também não deu certo. Houve um desarranjo no ataque, falando também sobre futebol. Uma coisa é você estar no topo da tabela do Brasileirão por pontos corridos. E aí você precisa manter essa posição. Outra coisa é quando você não está no topo, você está em segundo ou terceiro na disputa e você precisa fazer pontos. E Jair Bolsonaro não conseguiu. Ele foi muito bem no início com o discurso da corrupção e a ordem do Palácio Planalto era só entrar em debate com Luiz Inácio Lula da Silva. Mas ele se empolgou, conseguiu o que ele queria com Lula e acabou sendo grosseiro com Vera Magalhães e com Simone Tebet. E aí o caldo entornou. E aí o presidente Jair Bolsonaro teve que voltar para a retranca do campo, ou seja, tentar se justificar durante todo o debate, citando Nise Yamaguchi, citando Michele Bolsonaro, dizendo que fez políticas de enfrentamento, por exemplo, ao feminicídio. E aí ele se perdeu na estratégia dele. Houve uma avaliação de que era o momento de ele não apenas pregar para convertidos, mas foi o que ele fez. Ele não conseguiu se aproximar desse eleitorado moderado, muito pelo contrário, ele conseguiu criar até um tipo de rejeição.
O levantamento feito pela pesquisa Genial Quest e pelo Datafolha com indecisos mostrou que ele teve o pior desempenho, sobretudo entre os indecisos. Foi um grupo de 60 indecisos numa espécie de pesquisa qualitativa, de que o estilo agressivo do presidente Jair Bolsonaro acabou afugentando apoios. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro agora reavalia se vai participar de novos debates. A campanha reeleição quer preservá-lo, preservar a imagem dele. A Basília Rodrigues trouxe essa informação que ele deve comparecer às sabatinas, mas num cenário completamente diferente, não em um confronto com adversários, em entrevistas, mas que os debates devem ficar apenas para o segundo turno. Isso, claro, se as pesquisas eleitorais continuarem mostrando uma diminuição na possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno. O que a avaliação de alguns aliados de Bolsonaro é que ele acabou antecipando uma estratégia de segundo turno para um primeiro turno, o que pode não ser muito inteligente neste momento. O que ele tenta é aumentar a rejeição de Lula sem diminuir a rejeição dele próprio, e que é um processo muito difícil. A gente tem 2 meses de campanha eleitoral apenas. É muito difícil, por exemplo, uma estratégia que vinha sendo desenhada pela campanha de Bolsonaro, de que ele só terá chances de ganhar a disputa presidencial deste ano se ele baixar 10 pontos percentuais da rejeição dele. Caso não consiga, muito dificilmente ele sairá vencedor.